Pessoal, boa noite, paz seja com todos. Eu quero pedir para os irmãos irem chamando todo mundo aí para nós daqui a pouquinho estarmos ministrando a palavra, ok? Então vai chamando aí, compartilhando a live, já chamando todo mundo para participar, ok? Vai ficar tocando uma canção para que dê tempo dos irmãos irem chegando aí. Vai chamando todo mundo o mais rápido possível. Aciona para que nós possamos estar ministrando a palavra essa noite em nome de Jesus.
seja com todos, amém? Eu disse que ontem nós iríamos estar começando a partir de ontem uma série de 3 mensagens, e essa série é Verdades, e eu falei ontem sobre a verdade da Igreja de Jesus. Hoje eu quero falar a verdade sobre o Evangelho de Jesus, né? Às vezes nós falamos assim, eu estou pregando o Evangelho de Jesus. Qual é a verdade da essência do Evangelho de Jesus? Então, esta é uma live muito séria, que eu vou tratar de assunto que envolve o fundamento da nossa fé, da mensagem que temos anunciado. Ontem, por exemplo, eu falei do que é igreja, a verdade sobre a igreja. Até disse, olha, igreja você não pode comparar igreja com 3 coisas, eu falei ontem, né? Com posto de gasolina, com supermercado, com cinema, expliquei tudo isso. E eu quero falar sobre o verdadeiro Evangelho, a verdade do Evangelho. Será que o que as pessoas têm pregado é realmente o Evangelho? Será que abrir a Bíblia e pregar um versículo é pregar o Evangelho? Será que abrir a Bíblia e pregar uma passagem é pregar o Evangelho? Será que você está pregando é o Evangelho? O que você está ouvindo é o Evangelho? Vamos entender qual é o verdadeiro Evangelho de Jesus. E eu quero dar mais um tempinho só, para que você chame aí quantas pessoas você puder, ok? Para participar. Então, vamos colocar mais uma cançãozinha para tocar aqui, e daqui a alguns minutinhos estamos começando, né, a segunda mensagem da série Verdades, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Daqui a 3 minutinhos a gente começa aí. Pode colocar mais uma canção aí, e daqui a alguns minutos estamos ministrando essa palavra poderosa. Deus
nossa ministração, né, dessa série de 3 mensagens. Vou repetir, Deus colocou no meu coração ontem de eu estar ministrando uma série de 3 mensagens para vocês aqui da Catedral, para todos aqueles que estão nos acompanhando. E o tema desta série seria verdades, ou seja, seria o tema principal, subdividido em 3 subtemas. Eu falei ontem sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Falei basicamente qual é a essência da igreja, qual é o propósito da igreja, quando Jesus disse em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja. O que ele quis dizer com isso? Expliquei, e essa live está à disposição aí no Facebook, inclusive está também no canal do YouTube da Catedral, dos discípulos, ok? E esta segunda mensagem de hoje, dessa série de verdades, né? Eu quero falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E quero começar pedindo que você que vai acompanhar, você pode escrever e anotar todos os versículos que eu vou falar, vários versículos. Eu escolhi aqui vários versículos para estar fundamentando essa ministração. Então, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 23. Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Vamos, a partir de agora, estar meditando na Santa Palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Essa passagem que nós lemos, ela fala algo extremamente interessante, porque a Bíblia está afirmando, e eu quero a partir de agora falar muitos versículos para vocês, para fundamentar, que Jesus ele pregava e ensinava o Evangelho do Reino. Eu quero falar primeiro que existe uma diferença muito grande entre pregar e ensinar. Meus irmãos, a palavra de Deus, a maneira que Deus se manifesta para nós, para os seres humanos, é através da palavra. O próprio Jesus foi chamado Verbo de Deus, a palavra viva. Então a palavra de Deus, ela é a expressão da vontade de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, um pai, quando ele quer que a vontade dele seja conhecida dos seus filhos, ele faz o quê? Ele fala, ele se comunica. O nosso Deus, ele fala, e fala pela boca dos profetas. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor alimenta a nossa alma, ou seja, nós cremos na palavra de Deus. Só que essa palavra de Deus, ela se expressa, ela se manifesta de 2 formas na nossa vida, e cada forma com um propósito. Então, a palavra de Deus, ela pode ser pregada e ensinada, ou melhor, ela deve ser pregada e ensinada. Então, quando a palavra é pregada ou a palavra é ensinada, é Deus manifestando a vontade dele na nossa vida, certo? Agora, qual foi o tema principal da pregação e do ensino de Jesus? Eu quero que você entenda. Pregação, essa palavra pregação, ela significa, ela é uma palavra grega, que significa querigma. O que é querigma? É pregação.
Ensino é didasque, que vem de didática. Então a palavra querigma é pregação, didasque é ensino. Então Jesus pregava e ensinava. Cada vez que Jesus pregava e ensinava, ele tinha um tema, e é um tema central. Qual era o tema da pregação e o tema do ensino de Jesus? Era o Evangelho do Reino. Nós lemos, a Bíblia diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Aí, juntamente com a pregação e o ensino, ele curava, expulsava demônios e os milagres aconteciam. Mas a centralidade da pregação e do ensino de Jesus era o Evangelho do Reino. Então, você vai ver que Mateus capítulo 3, versículo 2, o próprio João Batista, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começou o seu ministério, Mateus 4,17, com a mensagem do reino de Deus, porque foi o Evangelho que ele veio pregar, o Evangelho do reino de Deus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Toda a Galileia, toda a Judéia, todas as regiões Jesus pregava e ensinava. João já fazia isso, pregava e ensinava o Evangelho do Reino. Você vai ver em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de ter João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho era esse? O Evangelho do Reino. Em todas as cidades e aldeias de Israel, Jesus pregou e ensinou o Evangelho do Reino. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Lucas 8,1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus sabia muito bem para que ele tinha sido enviado e qual era o tema central, principal da sua pregação e do seu ensino. Lucas 4,42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Que Evangelho? O Evangelho do Reino de Deus. Jesus enviou os 70 também para pregar e para ensinar. Agora, pregar e ensinar o quê? Lucas capítulo 10, versículo 1, versículo 8 e versículo 9 diz assim: depois disso o Senhor designou os 70 e os enviou de 2 em 2 para que percorressem ou para que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Olha o versículo 9: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Então o tema principal que os 70 iriam anunciar era o Evangelho do reino de Deus. Lucas fez um resumo significativo da mensagem de Jesus. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Jesus anunciou
que antes do seu regresso será pregado o Evangelho em todas as nações. Que Evangelho é esse? Olha aí, Mateus 24, 11, a partir do versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Eu já ouvi pessoas falarem: o Evangelho tem que ser pregado e Jesus vai voltar. Mas que Evangelho tem que ser pregado? Só tem um Evangelho que tem que ser pregado e ensinado: o Evangelho do reino. Não tem outro. Essa é uma verdade, e é a série das nossas mensagens, verdades. Que tipo de evangelho as pessoas estão pregando? Porque se não for o evangelho do reino, esse evangelho não está preparando o fim. Porque quando este evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Você vai perceber que no capítulo 5, no versículo 2, no capítulo 5, no versículo 2 de Mateus, a Bíblia diz bem claro o ensino, que significa didasque. E quem ensina, biblicamente falando, no hebraico, era o didasquei. Eu vou explicar mais para vocês isso. Quem pregava era o querigma, o pregador, aquele que pregava a pregação é querigma. E o pregador, quiraseim. Parece uma coisa complicada, mas você vai entender uma coisa: que quem pregava o Evangelho a palavra pregação era querigma. E o pregador, o quiraseim, aquele que pregava. O ensino é didasque, e quem ensinava era um didasqueim, ou um mestre. Por que isso é importante? Porque você vai observar nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 do Pai Nosso, capítulo 6 as prioridades da vida, o ensino sobre quem seria salvo, capítulo 7 de Mateus, em todas as palavras, num total de 14, o tema de todo o ensino de Jesus, desde as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, até as parábolas lá para o capítulo 8, 9 de Mateus, você vai perceber que o tema central era o Evangelho do Reino. Porque o reino de Deus será assim, porque o reino de Deus será assim, porque o reino de Deus é assim. E Jesus sempre ensinou. As 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus: a semente é a palavra do reino, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, o reino dos céus é semelhante a um fermento, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, o reino dos céus é semelhante a comerciantes, o reino dos céus é semelhante a uma rede. Há outras 7 parábolas: o reino dos céus é semelhante ao rei que quis ajuntar contas, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, um pai que tinha 2 filhos, um pai de família que plantou uma vinha. O reino dos céus é semelhante a um rei que fez festa para as bodas do seu filho. O reino dos céus é semelhante às 10 virgens. O reino dos céus é como um homem que... Ou seja, Jesus, durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele pregou e ensinou sempre a mesma coisa: o reino de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ao ressuscitar, você pensa que ele mudou o tema da pregação e do ensino dele? Não. Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 3, diz: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 3 anos e meio ele pregou e ensinou só um tema: o reino de Deus. Ele morre, é crucificado, morto, ressuscitou, e o que é que ele passa 40 dias falando para os discípulos e para todos aqueles que o viram? O reino de Deus. Agora, Jesus passou pregando e ensinando somente uma coisa para os discípulos. Você percebe que tudo girava em torno de um tema central: o reino de Deus. O reino de Deus. Os discípulos aprenderam qual era o tema que eles deveriam pregar e ensinar. Por exemplo, que era que o tema principal da pregação e do ensino dos apóstolos? Atos capítulo 2, do versículo 29 até o 36, você vai perceber que Pedro, falando, apresentou a Jesus como aquele que se assentou no trono de Davi para reinar para sempre. E ele concluiu a sua mensagem apresentando Jesus como Senhor, como Rei. Filipe, em Samaria, Atos 8:12, pregou o Evangelho do Reino de Deus. Paulo, em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 8, por 3 meses na sinagoga ele falou do quê? Do reino de Deus. E em Atos capítulo 20, 25, ele define o ministério de 3 anos na cidade, dizendo: agora eu sei a que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo é preso em Roma, Atos 28, 23, lá para o finalzinho, a Bíblia diz que ele, no final, ele prega o reino. Eu quero ler essa passagem de Atos capítulo 28, o último capítulo de Atos, capítulo 28, no versículo de número 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olha aí, Paulo pregando e ensinando. Os apóstolos fizeram isso. E as epístolas dos apóstolos? Você vai perceber que a expressão reino de Deus, reino dos céus, ou reino, elas aparecem 133 vezes no Novo Testamento. Na maioria das vezes, elas aparecem nos 4 evangelhos e no livro de Atos. As epístolas, o tema segue sendo o mesmo, porém só muda a expressão. A expressão reino de Deus, que aparece nas epístolas, como em Romanos capítulo 14, Coríntios capítulo 4, versículo 20, Colossenses 1, ela não é frequente como nos evangelhos. Ou seja, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus sendo anunciado. Essa expressão reino, senhorio, são sinônimos. O Salmo de número 145, o Salmo de número 145, 13, 145, 13, pastor, por que o Senhor está falando tantos versículos? Para provar que de Gênesis a Apocalipse só tem uma mensagem que a Bíblia diz. Olha o Salmo 145, verso 13. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Ou seja, essa expressão reino eterno, senhorio, são sinônimos do reino de Deus. Porque o apóstolo, especialmente Paulo, ele preferiu usar mais a palavra kyrios do que reino, por causa de uma questão cultural. Ou seja, os judeus, eles entendiam o conceito de reino de Deus. As autoridades máximas haviam sido sempre o rei. Então o evangelho se estendeu para o Império Romano.
E esse império havia muitos reis, e muitos reis debaixo de autoridade de César. O maior título do império usado pelo imperador, e quem se dizia o Quírios, dono, senhor do império, máxima autoridade, ou seja, Quírios tinha a ambição de ser Deus. Paulo teve uma lucidez espiritual e até mesmo intelectual de entender uma coisa, que se ele usasse a expressão reino, ele falaria de um Jesus, de um rei. No contexto da época, seria mais um rei. O grande imperador César tomava conta de todos os reis. Então ele preferiu usar a palavra Quírios, que significava a expressão máxima de um rei soberano. Então ele deixou, de usar a palavra, simplesmente a palavra reino, porque se ele fala que Jesus tinha um reino, seria entendido dentro do contexto cultural do Império Romano, que Jesus poderia ser mais um rei. Ele usa a palavra Quírios. O tema em Apocalipse, você vai ver o seu reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Agora a grande pergunta. Bom, o único tema que Jesus usou, João Batista, Jesus, por todo o seu ministério, usou, depois que ele ressuscitou, continuou usando por 40 dias, os discípulos usaram em Atos, toda a história dos discípulos na igreja, na história de Atos, as epístolas, Apocalipse. Então, os profetas usaram, o próprio Isaías disse que o reinado dele não teria fim, seria sempre eterno. Os profetas profetizaram sobre o reino que iria se estabelecer, o rei que haveria de vir. Agora, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que o tema é o reino de Deus. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: o que é o reino de Deus? Essa é a pergunta. Se eu tenho que pregar e ensinar o reino de Deus, a pergunta é: o que é o reino de Deus? Eu já ouvi muitas pessoas, meus irmãos, falarem que o reino de Deus é um lugar, é a igreja, é o céu, é a região tal. Aqui é o reino de Deus. Não, o reino de Deus, ele não é nada disso. Ele não é um território, ele não é o céu, e ele tem que ser implantado. Agora, ele tem que ser implantado não no entendimento territorial. Eu falei ontem que a igreja, ela expande, ela conquista territórios, não no sentido de geográfico, de estruturas físicas e humanas. Ela conquista territórios espirituais. O próprio Jesus disse: quando disserem que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acreditei nisso, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Eu falei, quando um coração se rende a Jesus, é um território conquistado, é um reino de Deus estabelecido. Agora, o que é o reino? O que é de fato o reino? Essa é uma pergunta interessante, porque a palavra reino na Bíblia é um substantivo. Existem substantivos que indicam coisas, pessoas, lugares, sentimentos, mas também existem substantivos que definem ação. Por exemplo, a palavra salvação é um substantivo que indica ação, a ação de salvar. Então, preparação é um substantivo, é a ação de preparar. Reino na Bíblia é um substantivo grego. Sabe o que é reino na Bíblia? Ação de reinar. O reino é a ação de reinar. O reino de Deus é uma ação. O reino de Deus não é um estado físico inalterável. O reino de Deus é uma ação. Esta realidade não pode ser vista por olhos físicos. Cadê o reino de Deus? Não é a estrutura da igreja, não é o patrimônio, não é o céu. O reino de Deus é uma ação,
é a ação de reinar. Ele reina, ele sempre reinou. O seu reino é reino de todos os séculos e o seu senhorio de todas as gerações. O reino de Deus significa que ele é o dono de tudo que existe. Ele é Senhor e a ele pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo que existe no mundo precede dele. Por isso que essa palavra Senhor na Bíblia, ela só pode ser entendida por aqueles que já receberam o evangelho do reino na sua vida. Porque ele é um juiz universal, ele é um Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz, Marcos capítulo 1, eu quero ler Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Olha o que a Bíblia diz. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o reino de Deus chegou. Onde ele está? Como? Aquele que reina está entre vós. Bem-aventurados que creem, bem-aventurados humildes, bem-aventurados aqueles que creem no Evangelho, porque se você crê no Evangelho do reino, você tem o rei na tua vida e ele passa a reinar. Agora preste atenção, meus irmãos, preste atenção, porque esse detalhe é extremamente importante. Eu falei no começo da mensagem que o evangelho que Jesus pregava e ensinava era o evangelho do reino. Por quê? Porque ele estava estabelecendo o senhorio dele. E ele só poderia ser Senhor na vida daqueles que crescem nesse evangelho. Ele só poderia ser Senhor na vida dos que criam. E eu quero dizer para você uma coisa, que sabe que as pessoas salvas, olha lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos lá. São verdades que nós precisamos entender. Romanos capítulo de número 10. Olha só o que o apóstolo Paulo, o que é salvação para você? Ah, pastor, salvação é aceitar Jesus como Salvador. Então, eu sou salvo porque eu tenho um Salvador. Mas olha o que a Bíblia diz. Versículo 8, capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O que eles pregavam? Só podia pregar uma coisa. Qualquer discípulo de Jesus, apóstolo, quem quisesse pregar o evangelho, tinha que pregar só um evangelho. Que evangelho era esse? O evangelho do reino. O evangelho que Jesus é o Senhor. Só esse. Somente esse. Agora olha só. A palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Ah, eu creio, Jesus me purificou, me perdoou. Amém? Você é perdoado, você é purificado. Mas é com a boca que se confessa para a salvação. Agora olha só. Crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Só crer que Jesus é Salvador não é suficiente. No Evangelho do Reino, a salvação é uma consequência de uma confissão. Se eu confessar o quê? Que Jesus é o Senhor, e no meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Sabe, meus irmãos, preste atenção que isso faz toda a diferença.
Vamos voltar lá para aquilo que eu falei no início dessa mensagem. O que foi que eu falei? Eu disse que aqueles que pregam, os discípulos, Jesus pregava e ensinava. Quando você prega, a palavra pregação, querigma, ela tem um objetivo. Quando você prega uma mensagem, a única coisa que você espera das pessoas que estão te ouvindo é o quê? É que elas creiam ou não creiam. Então, você prega, querigma, aquela pregação, e a pregação tem um objetivo. Todo rei tinha ao seu lado aqueles que eram chamados os arautos. Quem eram os arautos? Os arautos eram aqueles que anunciavam as conquistas daquele rei. Todas as vezes que o rei ia para uma batalha, ele levava o arauto com ele. O arauto era responsável por escrever no diário cada atitude, cada batalha e como o rei estava vencendo. Quando ele voltava com o rei que havia vencido aquela batalha, o compromisso, a responsabilidade daquele arauto era anunciar. Ele pregava, ele anunciava, ele era o querigma, ele era o quiraceí, ele anunciava, ele fazia uma pregação, um anúncio da vitória dos reis, e o povo aplaudia e celebrava. Vamos voltar para o Evangelho? O pregador tem essa responsabilidade. Quando alguém está pregando o Evangelho, ele está anunciando que Jesus venceu a morte, venceu o pecado, que através de Jesus os demônios são expulsos, que através de Jesus pessoas podem ser curadas, porque ele levou sobre si as nossas dores. Todo pregador anuncia que Jesus é vencedor, e que as pessoas que creem nesta pregação receberão milagre. Se creem, recebe milagre. Se não creem, não recebe milagre. Pregação. Só que o Evangelho não pode só ser pregado. A Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava. Você sabia, meus irmãos, que 75% de tudo que está na Bíblia não é pregação, é ensino? Então, o Evangelho do Reino tem que ser pregado e ensinado. Pregar é uma coisa, ensinar é outra. Quando eu prego, eu quero que as pessoas respondam com fé ou não. Bom, eu preguei, se você creu, você recebe o milagre. Se você não creu, você não recebe milagre. Agora, ensina diferente. Quando você ensina, as pessoas têm duas atitudes. Ou elas aprendem e obedecem o ensino, ou elas ouvem o ensino, mas não obedecem. Então, é diferente da pregação. Se eu ouço uma pregação, Jesus venceu, Jesus pode te curar, Ele pode te abençoar, Ele pode abrir portas e derramar bênçãos na tua vida. Se eu estiver ouvindo aquela pregação e crer, eu recebo aquele milagre, aquela palavra profética. Mas se eu não crer, eu não recebo. Diferente daqueles que ensinam. Quando você ensina o Evangelho do Reino, você está dizendo para aquela pessoa que ela não só tem que crer em Jesus como Salvador, ela tem que obedecê-lo como Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Se atentamente, Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer conforme tudo isto que está escrito, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, se eu ouvir atentamente a voz do Senhor,
que hoje eu estou te ordenando, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, quem crê na pregação recebe milagre, mas quem obedece os ensinamentos recebe bênção. E bênção é algo muito superior a milagre. Milagre, você não precisa ser salvo para receber. Até uma pessoa que nunca entregou a vida a Jesus, se ela crê numa pregação, ela recebe o milagre dela. Agora, bênção, ser bênção, as bênçãos vindo sobre a tua vida, você precisa obedecer o Evangelho do Reino. E obedecer o Evangelho do Reino nada mais é do que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ele não quer ser só Salvador da tua vida. Se você está ouvindo o Evangelho que só está pregando Jesus como Salvador, esse Evangelho não é o do Reino. Porque o Evangelho do Reino, não só ele prega Jesus como Salvador e Senhor. E as pessoas precisam ser ensinadas a obedecerem esse Senhor. Aí sim, obedecendo ao Senhor, essas pessoas estão no reino de Deus. Elas estão debaixo da ação de reinar. Jesus reina na vida delas. Você já percebeu a diferença de Abraão para Ló? Ló cria em Deus, mas Abraão obedecia a Deus. Deus disse: "Se tu uma bênção." Ló cria em Deus. Ele recebeu, ele prosperou, mas quando chegou a hora de fazer a escolha, ele olhou para as campinas do Jordão e disse: "Eu vou para aquela direção." Abraão não se preocupava com os lugares onde ele ia, porque Abraão sabia que vivendo uma vida de obediência a Deus, ele seria uma bênção. Porque quem obedece é bênção. E quem é bênção, aonde vai, essa pessoa vive o reino de Deus. E nesse reino, Deus supre, Deus prospera, Deus abençoa, Deus é o provedor. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Existem pessoas que vivem uma fé em Jesus como Salvador, mas uma obediência ao dinheiro como Senhor. Não, quem vive o Evangelho do Reino crê que Jesus é Senhor e Salvador. Por isso que Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Não podem. Existem coisas, meus irmãos, que as pessoas estão muito equivocadas. Existem pessoas que estão vivendo o Evangelho pela metade. Elas só aprenderam que Jesus é o Salvador, morreu por elas na cruz e conquistou tudo para elas. Esse Jesus que morreu na cruz como Salvador, Ele é o Senhor que ressuscitou dos mortos, está sentado acima de todo principado e potestade. E vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não o Salvador, mas o Senhor. E sabe que aqueles que já hoje dobram os seus joelhos e confessam Ele como Senhor, esses não precisarão amanhã, tarde demais, ter que confessar. Porque independente, todos, a Bíblia diz, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós, os que recebemos o Evangelho do Reino na sua totalidade, nós entendemos, não vamos esperar esse dia, nós temos que confessá-lo hoje.
Ele é Senhor. E como Senhor das nossas vidas, nós devemos obedecê-lo. Você vai ver a história do jovem rico. Se você ver a história do jovem rico na Bíblia, é interessante porque essa história ela traz algumas revelações poderosas. Eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10. Vou estar encerrando já, daqui a alguns minutinhos, pessoal, estamos encerrando. É um estudo muito grande, eu estou resumindo muito para vocês, mas é uma verdade que nós temos que entender. Marcos capítulo 10, versículo 17, olha o que a Bíblia diz. E pondo-se a caminho, correu para um homem, o qual ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: mestre, tudo isso lhe tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele chamou Jesus de mestre. Olha só, mestre é aquele que ensina, é o Kiraseim. Jesus era mestre. Na hora que ele chama Jesus de mestre, ele fala: o que eu farei para herdar a vida eterna? É salvação. Queria ser uma pessoa que entendia, queria ter a vida de Deus nesse mundo, ser salvo. Mas quando ele chama Jesus de mestre, Jesus fala: eu quero ver se esse rapaz conhece o Evangelho do Reino, ou se ele só conhece o Evangelho pela metade. Jesus ensina-o, dizendo: já se você me chama de mestre, eu quero dizer uma coisa: vende tudo que tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aquele jovem ficou triste e saiu porque tinha muitas riquezas. O que significa isso? Quem estava falando ali com ele era o Senhor. Então, quando eu vivo o Evangelho do Reino, eu não debato com a palavra do Senhor. Eu não desconfio da palavra do Senhor. Eu me submeto à palavra do Senhor. Eu me rendo, essa palavra prevalece na minha vida. E na vida daquele jovem não prevaleceu. Pelo contrário, o que prevalecia era o senhorio da riqueza. Meus irmãos, o que mais nós temos visto hoje são pessoas que creem em Jesus só como Salvador, não tem Jesus como Senhor. Muitas pessoas, elas creem: creia no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Pastor, eu creio que a minha casa vai ser salva. É verdade, mas a Bíblia também diz um ensinamento. Paulo, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, dizendo: olha, maridos, amai vossas esposas, filhos, obedeçam os pais, pais, não aborreçam os filhos. O que Paulo está dizendo? Que não adianta nós simplesmente crer no Senhor Jesus para a salvação da nossa casa. Nós temos que fazer a nossa casa ser bênção. E para fazer a nossa casa ser bênção, já não é simplesmente crer que Ele vai salvar. Eu tenho que obedecer às ordens que Ele dá para que eu tenha uma família abençoada. Muitas mulheres, elas creem: pastor, eu creio que o meu marido vai ser salvo. Mas elas não querem ser uma mulher de Deus. Elas não querem obedecer o que a palavra diz que elas têm que ser no lar, na casa, em relação aos filhos, em relação ao marido. E a mesma coisa, maridos, homens, em relação à sua família, à sua esposa, aos seus filhos.
Sabe o que está faltando hoje, meus irmãos, para encerrar essa live? Está faltando nós vivermos o Evangelho do Reino, entendermos que esse Evangelho ele é completo, porque ele vem trazendo uma mensagem poderosa, querigma, o poder do Evangelho, o poder do nosso Deus, o poder que salva, que cura, que batiza, que restaura, que dá vida, mas também, juntamente com isso, o Evangelho que tem que ser ensinado, o Evangelho do Reino. Jesus é Rei, é Senhor, e nós temos que estar sempre ali, como única e exclusivamente servos dele. Sejam servos, viva esse Evangelho do Reino, sejam salvos por esse Evangelho do Reino. Não sejam salvos que simplesmente crê em Jesus, sejam salvos que confessou Ele como Senhor. Confesse Ele todos os dias. Diga: Jesus, eu me submeto ao Teu Evangelho, eu me submeto à Tua Palavra, eu me submeto ao Teu senhorio. Existem muitas pessoas que pregam o Evangelho não do reino, que Jesus é Rei, pregam o seu Evangelho, onde eles se intitulam reis, senhores, tronco, e se auto-intitulam isso e aquilo outro. O que é que nós somos? Simplesmente servos. Só tem um rei. Quando o Evangelho do Reino é pregado, aqueles que se acham autoridade caem dos seus tronos que eles estabeleceram. Eu já ouvi absurdos, já ouvi pessoas falando: Deus só pode te abençoar se você estiver aqui, ligado à minha autoridade. Eu tenho poder de vida e morte, eu posso dizer se você vai ou não vai. Eu não tenho nenhum outro Senhor, a não ser Jesus Cristo, aquele que por mim morreu e ressuscitou, o meu Senhor e Salvador. Não permita que as pessoas usem este Evangelho e elas se estabeleçam nos seus próprios reinos. E é exatamente quando o Evangelho do Reino é pregado e as pessoas recebem, elas entendem. Sabe uma coisa? Só existe um Senhor. Só existe um Senhor. E eu tenho que obedecê-lo. Eu já ouvi absurdos. Eu já ouvi, entre aspas, líderes fazer as pessoas se submeterem a um tipo de obediência totalmente contrária à palavra de Deus. Eu falei ontem, irmãos, tem igrejas e igrejas. A igreja que Jesus edificou, ela é uma igreja, e eu expliquei ontem, assista a live, e o Evangelho que Jesus pregou, ele liberta de todo senhorio humano, liberta de toda estrutura religiosa que escraviza a mente, que escraviza. Aquele ali tem que ser servido, aquele ali tem que ser, sabe, o ego dele tem que ser massageado, aquele ali é o rei, ele é isso, ele é aquilo outro. Esse não é o Evangelho do Reino. Me perdoe eu estar falando isso agora para você, porque existem pessoas que não estão servindo a Deus, infelizmente, estão servindo a homens que prepararam o seu próprio Evangelho, a sua própria pregação e os seus próprios ensinos. O tema central de toda a pregação e de todo o ensino que eu venho a fazer como pregador do Evangelho de Jesus Cristo e ser alguém capaz de ensinar esse Evangelho, só é um tema. Qual é o tema? O reino de Deus. O reino é dele, não é de homem nenhum. Inclusive amanhã eu quero continuar essa série de mensagens, verdades. Eu quero falar
Olha só, a igreja de Jesus tem a missão de implantar o reino de Deus. E ela implanta o reino de Deus pregando e ensinando o evangelho do reino. Jesus é rei. E quem é que faz isso? São líderes, servos que foram chamados. E a terceira série, ou a terceira mensagem dessa série, eu vou ministrar amanhã. Amanhã eu vou falar da verdadeira liderança espiritual. Eu falei da igreja, falei do evangelho, e amanhã vou falar da liderança. A verdadeira liderança espiritual. Ok? Vejo muitas pessoas se intitulando líderes espirituais. Eles são líderes espirituais. Fulano é um líder. É o nosso líder. É líder. Tanto líder, meu irmão, que não tem mais vaga para ninguém. Vamos ver amanhã o que é ser um líder espiritual. O que é na Bíblia. O que é ser líder. O que é de verdade. Qual a posição do líder. O que o líder tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Como eu falei, existem igrejas e existe a igreja de Jesus. Existe evangelhos sendo pregados e existe o evangelho do reino de Deus, que tem que ser pregado e ensinado. Existem líderes e existem líderes espirituais. Essa série, verdades, eu quero que você faça uma coisa. Faça uma coisa. Eu acredito que isso é extremamente importante. Porque, meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de dificuldades. Tempos onde existem muitas pessoas equivocadas. Estou me alongando um pouco nessa live porque eu sou um pastor há mais de 23, 24 anos, com certeza. E eu tenho visto tantas coisas, já vi muitas coisas, e sei que vou ver. E tenho percebido claramente. Hoje eu tive um embate muito grande com algumas pessoas, falando mal de pastor, falando mal de igreja. Por que as pessoas falam mal de pastor e de igreja? Porque existem igrejas e existem líderes. Sabe, infelizmente, muitos líderes espirituais estão pagando por líderes que estão equivocados naquilo que é liderança espiritual. Muitas igrejas sérias estão pagando por igrejas que nada mais são que instituições meramente humanas, pequenos reinos, pequenos castelos, cuidados, com estruturas sendo zeladas, pequenas estruturas, patrimônios que são protegidos, guardados, em detrimento a tudo que for preciso. São literalmente guardiões de estruturas humanas, líderes que estão com a sua mente totalmente condicionada por uma fé proveniente de uma pregação equivocada, por uma obediência proveniente de um ensino equivocado. Talvez as pessoas nem saibam disso. Na mente delas, elas estão servindo a Deus, mas muitos estão servindo a homens. Na mente delas, elas estão fazendo a obra de Deus, mas elas simplesmente estão nutrindo obras de homens. Isso é muito difícil para mim falar como pastor, mas eu tenho que falar, até porque essa mensagem, o título dela é Verdades. Verdades. E eu prefiro uma verdade amarga do que uma doce mentira. Mas é cada evangelho, é cada pregação que Deus tenha misericórdia. Pegam versículos da Bíblia e pregam, revelando a própria natureza e a própria essência das suas vontades.
Por isso que Jesus deixou bem claro, a pregação e o ensino deve ser do Evangelho do Reino. Não é qualquer Evangelho, é o do Reino. E nesse Evangelho do Reino não tem reizinho, só tem um Senhor. Não tem senhores, só tem um Senhor, o cabeça da igreja que é dele. Não é a minha, pastor Ivar, nem a sua igreja, é a igreja dele. Ele, somente ele, o Senhor Jesus tem autoridade para dizer a minha igreja. Só ele. Então todos nós que cremos nesse Evangelho do Reino, nós temos uma facilidade imensa de servi-lo, de amá-lo, porque nós entendemos que o Evangelho do Reino ele liberta, o Evangelho do Reino ele salva, o Evangelho do Reino ele cura, o Evangelho do Reino ele prospera. O nosso Rei, o nosso Senhor, ele estabeleceu um reino de bondade e amor, e todos aqueles que creem e obedecem o Evangelho do Reino, vivem no reino onde Jesus Cristo é o Senhor. Amanhã, às 19h30, eu vou estar na terceira live desta série Verdades, falando sobre liderança espiritual. Verdades sobre o que é liderança espiritual. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero fazer uma oração com você. E aí onde você está, eu quero que você, no momento dessa oração, reconheça. Talvez você já recebeu Jesus como Salvador e crê nele, mas falta você obedecê-lo como Senhor. Ele é Senhor. Obedeça-o, porque se com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Creia e obedeça, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui ministrando a tua palavra, estamos aqui, meu Deus, com esses meus irmãos nessa live, todos os teus filhos que esta palavra irá alcançar. Eu oro para que essas pessoas creiam e obedeçam, meu Deus, o Evangelho do Reino. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos. Só o Senhor é Senhor de vivos e mortos. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor não usou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomando forma de servo, e o Senhor o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A tua igreja reconhece isso. A tua igreja, a igreja que é tua, reconhece que tu és Senhor. Igrejas de homens têm os seus reis, os seus senhores particulares. Pai, nós queremos ser teus servos, que a catedral dos discípulos, meu Deus, possa ter esse entendimento, onde aqui não existe ninguém, não existe nenhum homem capaz de ser, meu Deus, Senhor de ninguém. Só existe um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é do Senhor Jesus Cristo. Somos salvos pelo Senhor, somos libertos pelo Senhor. O Evangelho que nos nutre e nos ensina é o Evangelho do Reino. Que o Senhor possa estar trazendo transformação, meu Deus. Que a tua igreja se levante nesses dias, que a tua igreja proclame o Evangelho do Reino, porque o mundo precisa que este Evangelho do Reino seja proclamado, para que o fim se estabeleça. Pai, em nome de Jesus, que a tua bondade seja sobre nós, que a tua misericórdia nos alcance, nos purifica, Senhor, nos lava com teu sangue, e que a tua igreja seja estabelecida e abençoada. Eu
Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo todos que acompanham essa live. Que possamos ter a mentalidade, meu Deus, que possamos ter o nosso coração voltado exatamente para obedecermos ao Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, chegará um momento que ficaremos entre obedecer a homens e ao Senhor, e importa que obedeçamos ao Senhor. Pai, como pregador da tua palavra, a responsabilidade que eu tenho é levar o teu povo a obedecer a ti, Senhor. E se eles obedecerem ao Evangelho do Reino, eles irão obedecer autoridades espirituais, irão reconhecer autoridades espirituais, irão, meu Deus, fazer a tua obra, irão ter alegria em te servir, porque o Evangelho do Reino promove tudo isso naqueles que vivem no Reino. Mas o Evangelho de homens, o Evangelho, meu Deus, que prega reinos particulares, nesse ambiente, meu Deus, frieza, discórdia, calúnia, nesse ambiente, meu Deus, a angústia, desânimo, nesse ambiente a escravidão, nesse ambiente, meu Deus, Senhor, tristeza, nesse ambiente, meu Deus, as pessoas se desanimam, nesse ambiente as pessoas não multiplicam. Mas se a tua palavra estiver em nós e nós estivermos em ti, o Senhor irá fluir com vida, com multiplicação e vitória. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, Jesus. Eu abençoo todos os teus filhos que creem em ti como Senhor e Salvador, e que o Senhor, meu Deus, levante um exército de homens e mulheres que creiam no Evangelho do Reino, que ouçam os ensinos do Evangelho do Reino e que sirvam no teu reino para a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meu querido irmão, minha irmã, vou pedir mais uma vez para você que essa live aí alcance a vida de muitas pessoas, que você marque pessoas para que assistam, incentive, que as pessoas leiam as passagens, as referências, e eu sei que o Espírito Santo irá falar ao coração delas. Por um detalhe, o Espírito Santo tem compromisso com a verdade do Evangelho do Reino. Que Deus te abençoe. Amanhã, a última mensagem dessa série. Amanhã eu quero falar sobre liderança espiritual. Chama uma aula de pessoas. Tem muita gente que está em uma posição de liderança, mas não é liderança espiritual. É incrível como a Bíblia fala. Pastor, esses assuntos são polêmicos? Não, não são polêmicos. São bíblicos, é a verdade. Não há polêmica. A polêmica se cria quando sofismas são criados. As pessoas aprenderam. Sabe que uma vez eu pregando essa mensagem lá em Belém, um rapaz ficou tão transtornado que ele pegou na cabeça e gritou: pastor, pelo amor de Deus, eu fui enganado 5 anos. Eu entendi uma coisa totalmente equivocada e vivi enganado. E existem muitas pessoas que elas vivem um entendimento que foi passado para elas. Elas vivem com uma motivação correta, mas muitas equivocadas. E amanhã eu quero falar sobre liderança espiritual, e eu espero por você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma excelente noite. Essa live foi comprida em termos de tempo, mas que Deus te abençoe, que você possa compartilhar aí para todas as pessoas que você ama e quer que assista essa mensagem. Amém? Deus te abençoe e uma excelente noite para todos.
amanhã.